Oi, turma. Aqui eu vou falar sobre período. A gente viu no outro vídeo um vídeo explicativo sobre frase, oração e período, e aqui eu vou me concentrar só no período. Por quê? A gente começou a falar, a estudar sobre período simples e período composto, mas eu disse que as relações entre as orações se concentravam basicamente dentro do período composto. Então, no período composto, a gente tem dois tipos de relações que eu vou falar um pouquinho depois, tá bom? Então, aqui é só para dar uma relembrada, inicialmente, sobre o que é o período. O período, ele pode ser dividido o período, existem dois tipos de períodos, período simples e o período composto. Um período é formado por uma oração ou por um conjunto de orações, tá? Então, o período, ele é formado por uma oração ou por um conjunto de orações, tá bom? Não inventem outra classificação para o período, ok? O período, por si só, é grande, é longo. O período simples é formado por uma oração, tá? Então, o exemplo que eu coloquei aí, hoje a poesia veio ao meu encontro. Então, o verbo vir conjugado aí na forma veio. Como a gente só tem um único verbo, então a gente classifica como período simples, ok? Agora, o período composto, ele é formado por duas ou mais orações. Ah, professora, um parágrafo de uma redação é um período composto? Sim. Isso se nós tivermos vários verbos. Por que vários verbos? Porque são os verbos que compõem o período. São os verbos que compõem obrigatoriamente uma oração. Lembrando aí, período é formado por uma ou um conjunto de orações, tá bom? Então, o exemplo que eu coloquei foi: hoje a poesia veio ao meu encontro, por isso choro de alegria, confesso meus pensamentos mais íntimos. Nesse segundo exemplo, aí desse período composto, tem três orações. Três. Por que três orações? Porque possuem três verbos cada qual. Então, hoje a poesia veio ao meu encontro. Verbo vir é o primeiro. Por isso choro de alegria. Verbo chorar é o segundo verbo. Confesso meus pensamentos mais íntimos. Verbo confessar. Então, isso tudo aí forma um período composto, tá bom? Então, passando disso, as relações que existem entre os períodos compostos se dá por dois tipos: coordenação ou subordinação, tá? A gente já estudou a coordenação. Se vocês tiverem muita dúvida sobre coordenação, deixa linkado aqui a dúvida, escrevam, falem comigo para eu poder fazer um vídeo à parte sobre coordenação. Mas coordenação foi a matéria aí do primeiro bimestre, a gente ainda vai fazer a nossa prova, mas enfim, foi a matéria do teste. A coordenação, o que é uma coordenação? São duas orações ou mais que são independentes entre si sintaticamente. Elas não dependem uma da outra para fazer sentido. Isso é o que significa coordenação, a independência entre orações em que cada uma tem um sentido próprio, tem um sentido completo, tá bom? Por isso que a coordenação, existem apenas 5 tipos. E eu já tinha falado isso com vocês, a coordenação tem como posso dizer, uma semelhança com as conjunções coordenativas, tá bom? Mas as orações coordenadas são classificadas em coordenadas sindéticas e assindéticas. Assindética porque não tem conectivo, não tem conjunção coordenativa. E sindética porque tem, sim, conectivo,
ou conectivos, tá? Então, as orações coordenadas sindéticas são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. São esses os 5 tipos de orações coordenadas, tá? E a subordinação? Ora, se a coordenação são orações independentes sintaticamente, como o exemplo aí, verso canta-se, urra-se, chora-se. Por que eu coloquei entre parênteses o sujeito verso? Porque não é necessário, não é preciso, neste contexto, repetir o mesmo sujeito. Poderia repetir? É lógico, pode repetir numa boa, não tem problema nenhum. Agora, como não é necessário, eu coloquei entre parênteses, tá? O verbo urrar-se e chorar são verbos que possuem o mesmo sujeito do verbo cantar. Então, além da gente ter um mesmo sujeito na oração coordenada neste exemplo, urrar significa gritar, tá? Gritar com muita fúria. Então, se você fala, ele urrou, você vai entender, porque você vai pensar, ele gritou, ele manifestou algum som muito alto. Agora você fala assim, fulana, por exemplo, Aninha chorou. Então, eu entendo que o chorou, né, esse verbo conjugado, ele não precisa de mais complementos para completar o seu sentido, que é o de chorar. Então, por isso que a gente chama de verbo intransitivo. A maioria dos verbos na coordenação são verbos intransitivos ou verbos de ligação. Mas, gente, eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá bom? Só quero que vocês entendam que orações coordenadas são orações que não dependem entre elas para poder fazer sentido. Então, se eu deletasse verso canta-se e ficasse só com verso urra-se, verso chora-se, nós íamos entender da mesma forma, tá bom? O sentido precisa ser completo, ok? A subordinação é diferente, totalmente contrário da classificação da coordenação. Primeiro que a subordinação possui orações que são dependentes em termos sintáticos. Então, aqui na subordinação, a primeira oração, que a gente vai chamar de oração principal, vai ser a oração central para a segunda oração, que a gente vai chamar de subordinada, tá bom? Então, a oração subordinada, que geralmente é a segunda, por que eu disse geralmente? Porque a gente pode ter uma inversão aí dentro de uma oração, a inversão de ordem, tá bom? Mas, casualmente, essa segunda oração é a subordinada. É dentro dessa oração subordinada que todas as relações de subordinações estarão presentes, tá? Existem 3 tipos de subordinação que são essenciais, são importantes saber e não esquecer mais, tá? São as substantivas, que a gente já estudou, foi o primeiro tipo de oração subordinada, as substantivas, são as adjetivas e as adverbiais, tá? Se eu não me engano, a gente parou nas adjetivas, tá bom? Então, vou ler aqui o exemplo para você. Vandinho morreu quando sambava num bloco. Olha só, o que a gente tem? Oração principal. Vandinho morreu. Por que oração principal? Porque o conteúdo, a informação principal vai estar nessa OP, oração principal. Então, Vandinho morreu. Quando sambava num bloco, ele dá uma ideia de tempo, dá uma ideia de modo. Então, aqui a gente tem uma oração adverbial, uma oração subordinada adverbial. Por quê? Aqui, o quando, ele pode me dar uma ideia de tempo, pode me dar uma ideia de causa, pode me dar uma ideia de circunstância. Então, enfim, é a circunstância em que Vandinho
morreu. Então, oração subordinada. Existem 3 tipos: substantivas, adjetivas e adverbiais, tá bom? Substantivas, adjetivas e adverbiais. Não inventem mais, tá? E dentro de cada tipo de oração subordinada, a gente tem subtipos, tá bom? Então, vou falar desses subtipos mais à frente. A gente já viu as substantivas e as adjetivas. Só para relembrar aí rapidinho, que eu não me contenho, as substantivas estão separadas em subjetivas, objetivas diretas, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. São essas as classificações da oração subordinada substantiva. Bom, as orações subordinadas adjetivas, que foi a última coisa que nós vimos, ela só tem 2 tipos, que é a restritiva e a explicativa, tá bom? Então, é isso. A gente também pode ter um misto de tipos de orações, ou seja, dentro de um mesmo período, a gente pode encontrar oração coordenada e oração subordinada. A gente chama isso de período misto, tá? Então, o exemplo que eu coloquei foi: devolva-me o Neruda que você me tomou e nunca leu. Então, olha só, devolva-me o Neruda é a informação principal da oração subordinada. Quem é a oração subordinada aí? O que está em negrito, que você nunca leu. Aliás, que você me tomou, desculpa. Que você me tomou. Essa oração subordinada, tá? Uma substantiva. Agora, e nunca leu, aqui tá vendo que eu estou acrescentando uma informação? Então, esse acréscimo de informação a gente chama de oração coordenada aditiva, tá? Pode parecer um pouco confuso, mas foi como eu falei com vocês antes. Tem que estudar sempre. Pegou lá os tipos, tem que ver os exemplos, tem que fazer os exercícios. Isso vai ajudar muito a fixar os tipos de orações. O que é principal a gente saber? Saber o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período, o que é uma oração coordenada, o que é uma oração subordinada e quais são os seus tipos, ok? Quais são os seus tipos e quais são as suas relações, tá bom? Então, passando disso, aqui eu tinha focado só no período composto por coordenação, porque foi o primeiro tipo de oração que nós estudamos, né? Lá no início do ano. Então, aqui, o que a gente tem? As orações coordenadas, elas são orações independentes sintaticamente entre si, tá bom? Então, essas orações coordenadas, elas são assindéticas ou sindéticas. As assindéticas, que são aquelas orações que não têm conjunção, não têm conectivo, podem vir separadas por vírgula ou ponto e vírgula. Isso é muito importante, tá bom? Exemplo: não reclame, trabalhe mais. Então, não reclame, vírgula, trabalhe mais. A gente pode substituir essa vírgula que está numa oração assindética por um conectivo e. Aí a gente transforma uma assindética para uma sindética. Trabalhe mais e não reclame, tá bom? Aqui eu coloquei, eu sei que tá pequenininho no vídeo, mas na folhinha tá num tamanho bem ok. Aqui são as conjunções coordenativas. Eu não gosto de ampliar muito essas conjunções, mas a gente tem que saber as principais, aquelas que são clássicas. Porém, se vocês quiserem ampliar mais, pegar mais exemplos de orações, de conjunções coordenativas, fica a critério de vocês, tá bom? Mas aqui eu tenho algumas, por exemplo, as adversativas, e, ne, também, bem como, não só, mas também. As explicativas, que, porque, por quanto, pois, isto é, e etc, tá?
Aqui embaixo eu coloquei os tipos de orações coordenadas, isso todo mundo já tem no caderno. Quem não tem, é só acrescentar lá no caderninho, tá? Então, como eu tinha falado, são 5 tipos de orações coordenadas: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. As aditivas, elas têm o sentido de fatos sucessivos ou simultâneos. As adversativas dão uma ideia de oposição mútua entre dois fatos. As alternativas são dois fatos que se alternam ou se excluem reciprocamente. O que significa recíproco? São atitudes que você dá e recebe, tá bom? A conclusiva indica uma conclusão lógica sobre um raciocínio expresso anteriormente, e a explicativa indica uma justificativa de uma opinião ou uma ordem dita anteriormente, tá bom? Então essas são as explicações sobre período composto e as relações entre as orações coordenadas e subordinadas, ok? Qualquer dúvida é só pedir, só falar, que aí eu faço um vídeo à parte.